Eu fiquei, vocês da aula passada, para mostrar o caso daquela situação de fratura radicular, né? Que era um caso bem legal, que aí que teve a continuidade. E aí eu separei ele aqui para a gente conversar a respeito desse caso. Antes de continuar com as lesões, né? Só recapitulando, a gente estava falando nessa parte da fratura radicular, né? Então, conversando a respeito de lesões endopério, nós temos, então, as classificações dessas lesões, que entre situações de trepanação, fratura radicular e a situação lesão endodôntica periodontal propriamente dita. E aí eu ilustrei para vocês a situação da fratura radicular com aquele caso, né, radiográfico da dona Antônia. E aí eu falei que eu ia continuar com vocês. Não tá aqui. Deixa eu já ir direto para o caso. Ai, fechei. Tudo bem. Aqui. Então, olha só. Esse caso é um caso muito bonito. É uma situação em que a gente atua. Estão todos vendo a imagem? Estão me ouvindo direitinho? Vocês me dão só um feedback para eu, por gentileza? Milena, tá me ouvindo? Brenda? Sim, professora, a gente está te ouvindo e vendo. Oba, então tá, obrigada, gente. Qualquer coisa, porque são muitas imagens e se travar, né? Aí vocês me ajudam, por favor. Então, esse aqui não é um caso, assim, específico para vocês agora, né? Mas é para vocês verem que isso aqui pode cair na cadeira de vocês, essa situação clínica, vocês vão ter a capacidade de diagnosticar e encaminhar, se ainda não tiverem a habilidade para tal procedimento, é claro, né? Eu estou imaginando nesse começo de carreira, vamos dizer assim, né? Então, é aquela situação de cirurgia, da gente entrar com a peri-implantodontia aqui puramente, né? Então, olha aqui, pessoal, essa margem gengival desse elemento dentário, dessa paciente, né? A gente vê, vamos trabalhar aquelas questões do fenótipo, né? Que fenótipo que a gente visualiza nessa situação clínica? O que vocês acham que tipo de fenótipo é esse? A gente já conversou de fenótipo. Vou lá no chat. Ah, tá aqui. Ninguém vai arriscar qual o fenótipo periodontal? Né? Não é aquele fenótipo fino, delicado, né? Ou seja, então é uma situação interessante, já bem mais favorável. Se eu tiver uma bolsa periodontal nessa situação de um fenótipo espesso, eu não tenho aquela situação de retração gengival. Se fosse um fenótipo fino, eu teria a retração gengival. E aí, com o acompanhamento dessa paciente, é claro que o controle de biofilme dela não é muito bom, né? Olha só, biofilme, margem gengival inflamada com biofilme, né? Os inferiores aqui. Então, isso aqui foi num retorno dela, numa terapia periodontal de suporte. E aí eu observei essa imagem, né? Essa presença de um edema, né? E eu vejo aqui uma leve supuração, e no momento que eu aperto, comprimo essa região, eu vejo a supuração sair. Ao sondar esse elemento, aqui entra 2, 3, na hora que a gente entra aqui, que é o diferencial, né? Então, olha só, entra 9 milímetros. Então, é aquilo que eu conversei com vocês. Quando a gente tem uma sondagem profunda, bem localizada, a gente pode suspeitar de fratura radicular, tá? E aí, quando você foi sondar por palatina, na palatina 2, 3 milímetros. Então, você fica assim, então, tem alguma situação. E a paciente sem dor, né? Então, uma situação sem dor. Aí foi quando eu a encaminhei para aquele exame radiográfico. E aí, olha só aquela imagem que eu conversei com vocês. Então, aqui teve uma comunicação, né, com essa fratura, uma comunicação da parte
periodontal com a parte endodôntica. Então, aqui é um caso típico. E fratura devido à presença do pino intrarradicular, né? Não devido só ao pino, é claro, porque tem todo um contexto oclusal aqui dessa paciente que não é o momento da gente discutir. Só da gente olhar essa imagem aqui, ó, ausência dos posteriores, ausência dos posteriores. Então, a gente já percebe que tem um certo colapso oclusal complexo que vai ser mais para frente que vocês vão interpretar essas questões, né? Então, juntamente ao desequilíbrio oclusal, e somado à presença do pino, né? Eu tive como resultado uma fratura, tá? Então, não é só sem acusar direto o pino, não, tá, pessoal? A gente tem que ver o todo. Porque se a gente for ver, olha só, quando ele foi feito, foi muito antigo, né? Provavelmente deveria ter osso aqui nessa região, e ele tá naqueles 2/3 da raiz, né, que a gente discutiu anteriormente, né? E aí, na radiografia, vem aquela parte que eu comentei com vocês, no exame radiográfico veio falando que não tinha nada. Então, aí entra aqui aquela questão que eu falei, a gente tem que estar muito atento, somar o nosso achado clínico ao radiográfico, porque o meu colega radiologista, ele não está vendo clinicamente, né? E ele passou desapercebido essa linha de fratura. Então, a gente tem que somar tudo, não deixar passar nada. Então, pela minha sondagem, eu falei assim, como não tem nada, né? Então, sim, tinha uma fratura associada. Então, o que foi o planejamento? Entre a parte da cirurgia plástica, periodontal e implantar. Uma extração atraumática para a gente tentar conservar o máximo possível dessas papilas, desse contorno gengival. Então, aqui eu estou utilizando aquele instrumental super delicado, que é o periótomo, né? Eu não vou direto com fórceps aqui, eu não vou com uma alavanca, né? Porque eu não quero perder nada de osso. Não sei se vocês lembram, eu já não tinha osso aqui. Aqui nessa mesial, se eu perder essa crista óssea, eu perco papila. Tem papila aqui ainda, mas se eu detonar com aquela crista óssea, eu vou perder essa papila, né? Então, eu entro com periótomo nessa região e vou luxando. Aqui, pessoal, o segredo é paciência, tá? Então, para você extrair esse dente aí, foi, eu acho que uns 40 minutos. Então, assim, você fica assim, como assim? Eu tiro esse dente em 2 minutos, com fórceps, com alavanca, tira. Mas aí detona também papila, né? Detona crista óssea interproximal e tudo mais. Alguma pergunta? Escutei um barulhinho no chat. É isso mesmo, Laila. A gente demora esse tempão todo aí para... Então, foi feito em janeiro do ano passado, essa cirurgia. Ok, então a gente faz a avulsão, e isso quando a coroa já não sai, né? Aí esse momento aqui dá vontade de chorar, mas só que o que acontece? Olha a integridade dessas papilas interproximais, isso aqui é importantíssimo. E aí depois que a coroa solta, né? Aí você continua com o seu periótomo e é só no periótomo. Depois que essa raiz está luxada, que aí eu posso entrar com um fórceps 69 ou um removedor de raiz, que eu esqueci agora o número dele, que você adapta melhor e consegue puxar. E olha aqui, mantive toda essa crista óssea interproximal, tá? Então, pessoal, outra coisa interessante que aconteceu aqui, os dentes vizinhos são tudo porcelana, né? E aí, o que acontece? Eu tinha planejado fazer o implante imediato com o provisório imediato também. Só que nem tudo são flores, não acontece sempre conforme planejado. Aqui, ó, mais uma foto mostrando, então, olha lá, a presença do início de uma fístula devido à fratura, né? Aí fazendo a inspeção do alvéolo, ó, vendo que a gente perdeu o osso naquela vestibular, na tábua vestibular. E aí é que eu planejei, pelo fato de ter perdido esse osso que na radiografia não dava para ver, eu não quis pedir tomografia para essa paciente, poderia ter pedido, sim.
Mas a gente tem que entrar armado com tudo, né? Armado até os dentes, com todas as possibilidades clínicas. Então, eu tinha ali guardadinho o osso na gaveta, né? A gente fala osso de gaveta. E porque na hora de inspecionar essa vestibular, não tinha crista óssea, né? Então, aí já começa a reduzir as possibilidades de eu fazer o provisório imediato, a carga imediata, né? Então, começa a reduzir um pouco, mas o implante imediato daria. Então, foi aqui a instalação do implante, aqui o paralelizador, né, só para mostrar que estava na região de cíngulo desses dentes, que é a posição correta do implante. O implante instalado lá foi um neodente, um cone Morse, né, aí já lá com tapa-implante direitinho, e aí eu preenchi o gap com o osso e enxerto de conjuntivo. Então, removi o enxerto, ó, 15 milímetros de enxerto de conjuntivo do céu da boca, tá? Então, aqui é a região de remoção, né, lá no palato. Então, fiz, utilizando o BioOz, então fiz, a técnica do sanduíche que a gente fala. A gente embute o enxerto de conjuntivo, por tunelização mesmo, faz um embute, prende ele aqui na vestibular e enche todo o gap com o osso BioOz, que é o meu de preferência, né? Depois tem muita coisa para a gente discutir a respeito de biomaterial, não é o momento agora. E aí, pessoal, entrou aquilo que eu falei para vocês. O fato de eu ter perdido a parede, o meu implante deu um travamento? Deu um travamento de 15 newtons. Mas para carga imediata, é melhor que seja muito mais, assim, de 30 newtons para cima. Eu não iria arriscar a fazer uma carga imediata numa situação como essa, né? Para quê? Para que pressa nesses momentos? Então, aí, eu tive que partir para o provisório, adesivo, o que foi super complicado, porque 2 porcelanas, fazer adesivo em porcelana é complicadíssimo, né? Então, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Então, o que eu fiz? Dobrei o conjuntivo nessa superfície e com o provisório aqui, ele segurou esse biomaterial também, né? Então, olha só, o provisório instalado, então com muita resina. Olha lá o dente com a fratura, né? Fraturado, o pino, e muita resina por palatinho e torcendo para isso não soltar, né? Mas durante a cirurgia, muito sangramento, essa resina fica comprometida. Então, ela tem que voltar dentro de uma semana para refazer esse trabalho, porque aqui fica realmente totalmente comprometida a adesão. Aí eu já deixei ele sentar em oclusão, né? Aí aqui, ó, 14 dias pós-operatório. Aí eu removi, olha lá que belezura, o conjuntivo já fechando todo o alvéolo. E o principal, gente, a preservação do contorno do rebordo. Isso aqui é o tchan da periimplantodontia, tá, pessoal? É fazer a manutenção disso daqui. E olha só que lindo, né? Então, aí eu removi para refazer, para melhorar a adesão desse provisório, tá bom? Então, fecha parênteses, era só para vocês verem um caso que a gente associa, né, a periodontia com a implantodontia, e uma vez vocês diagnosticando de forma correta, né, vocês podem encaminhar a tempo, né, esse paciente para o profissional que vai executar a terapia correta. Ok, então vamos voltar na nossa aula, no tema da nossa aula. Eu acabei fechando aquela hora, né? Nós havíamos, então, iniciado aqui com a lesão periodontal primária, né? Nós tínhamos conversado a respeito da lesão endodôntica primária, a lesão endodôntica primária que evolui para periodontal, e íamos entrar aqui agora na lesão periodontal primária, tá? Então, pessoal, a lesão periodontal primária, a gente sabe, a origem dela começa pelo biofilme, né, ao redor dessa margem gengival, conforme vai evoluindo, vai ficando, né, ao redor dessa gengiva, ativa toda aquela cascata inflamatória. Então, lá né, removendo aquela gengiva,
A gente começa a observar, então, a migração desse biofilme com perda de inserção, né? Perda de crista óssea, e conforme isso vai, o tempo vai passando e não vai tendo terapia aplicada, esse biofilme acessa a área de ápice radicular, né? Uma vez atingindo o ápice, ou até mesmo, às vezes, se tiver algum canal lateral aqui no meio do caminho, a gente já tem o contato direto com a minha polpa dental, né? E levando, então, a necrose desse elemento. Então, assim, quando a gente tem essa lesão apenas periodontal, aqui ela já saiu já de periodontal, já tendo comunicação com a endodôntica, né? Mas, quando a gente está no estágio somente periodontal primário, eu ainda não atingi o canal. Então, os dentes estão vitais neste momento, quando está só ao nível periodontal, né? Eu tenho a presença de perda óssea, igual está aqui, né? Nessa radiografia, já tem presença de perda óssea. Eu tenho o biofilme, tem que estar presente o biofilme, presença, os sinais inflamatórios de sangramento, da inflamação gengival e presença de bolsa periodontal. Então, é a periodontite primária, normal, que a gente já conhece bem os sinais e sintomas, né? O diagnóstico é pelo exame, sondando, temos que sondar. A radiografia vai nos dar a evidência de perda óssea. E aí, eu faço aquele teste pulpar, né, de vitalidade pulpar, para eu ter certeza se o dente está vital ou não. Porque uma vez estando vital, eu tenho certeza que aquilo ali é só de origem periodontal. Se está necrosado, aí eu já começo a questionar a situação, se foi de origem endodôntica ou se foi de pério para endodôntica, tá ok? O tratamento é tratamento periodontal, certo? Então, vai ser de acordo com o nível da doença, né? A extensão da doença periodontal, e a gente vai fazer esse tratamento periodontal. Observar se há fatores sistêmicos, se é um paciente diabético, fumante, uma gestante, né? Para a gente trabalhar essas questões dos fatores sistêmicos. E o tratamento pode culminar, dependendo da evolução, a uma ressecção radicular, né? Ou até mesmo, se evoluir demais, a remoção desse elemento dentário, né? A ressecção radicular, como eu comentei com vocês, já não é muito realizada igual uma situação como essa, né? Se isso aqui evoluir demais, comprometer muito essa raiz, a gente pode dividir o dente ao meio, né? Fazer a hemissecção e tratar o canal, manter essa raiz e remover a raiz doente, vamos dizer assim. E aí depois faz uma prótese fixa nessa região. Isso, antigamente, era muito feito, hoje vai depender bastante por conta do prognóstico do implante ser mais favorável. Então, a gente tende mais para a extração dental em situações mais avançadas, ok? Então, olha só uma situação como essa. A gente tem uma fístula bem na gengiva inserida, ali do 12 e 13. Tem cárie profunda no 11, né? Uma cárie bem profunda. E a gente fazendo a sondagem, olha como a sonda entrou bastante lá no 12, né? Então, tem uma comunicação com a margem gengival, só que o elemento está vivo, com vitalidade positiva para o 12 e 13, e negativa para o 11, né? O 11 ele já está necrosado. Então, olha na radiografia aqui o jeito que está o 11, né? Aí, entrando com o cone de gutta-percha ali na fístula, né, a gente vê que ele caminha por um defeito intraósseo bem acentuado no 13, né? Mas o 13 e o 12 estão vitais. Então, a gente vê que essa fístula, ela tá vindo aqui dessa origem da área periodontal do 13 e do 12. Então, a gente vê que é uma fístula de origem periodontal primária. Os dois dentes estão vitais. Está longe ali do 11, que está necrosado. Tá ok? Alguma dúvida nessa questão? Nenhuma? Uma outra situação. Desculpa que a foto não tá boa aqui, né? A gente tem uma comunicação ampla. Olha só o jeito que tá com muito edema.
né, com sangramento, né, tem supuração também, mas aqui, como a gente manipulou, já está sangrando muito. Fácil sondagem ao redor desse elemento dentário, né? Tinha dor presente nesse caso e uma dor localizada. Então, é um abscesso periodontal, certo? E localizado, a dor não estava difusa. E a gente entrando na fístula presente, e pela radiografia, olha só, né? Bem em área periodontal. Então, fazendo teste de vitalidade desse elemento, o dente está vital. Então, é uma lesão periodontal primária, tá ok? De origem periodontal. Outra situação muito interessante também, tem aqui na sondagem do dente 46, bem na distal, uma bolsa profunda do 46. Na radiografia, olha só que característico, uma bolsa, uma perda óssea bem intraóssea, né, angulada, uma perda óssea angulada, sem comunicação com a área periapical, e um dente tratado endodonticamente, né, e um tratamento que estava favorável, certo? Então, foi feito o tratamento, raspagem periodontal, e após 1 ano a gente tem, olha só, a recuperação dessa lesão. Olha lá, fechou tudinho, né? Bem recuperado, tá ok? Esse é um outro caso, bem antigo também. A gente tem aqui esse elemento 16, vital, um elemento vital. Aqui o paciente com dor localizada, não era uma dor difusa, né? Uma dor localizada. Então, faz o teste de vitalidade, tá? Vital. Então, a gente já começa a eliminar problemas endodônticos, vamos dizer assim. E aí, a sondagem tem perda óssea, né? Então, a gente vê que é uma fístula de origem periodontal. Então, faz-se, então, a raspagem dessa região, bem feitinha, para ter a recuperação dessa perda óssea. E aqui foi uma manutenção de lesão periodontal por falta da terapia periodontal de suporte. Porque uma situação clínica como essa, em que eu tenho perda óssea e provavelmente uma lesão de furca inicial nessa região, esse paciente tem que estar na terapia periodontal de suporte, tem que estar sempre fazendo a raspagem nessa região, né? Porque é fácil ter a recolonização, se a gente não tiver uma boa manutenção desses elementos, né? Então, aí, como que é a terapia aqui? Somente periodontal, raspagem, e a gente resolve essa questão, ok? E todos os dentes vitais, né? Sem necessidade de tratamento endodôntico, tá ok? Então, a gente saiu da situação periodontal pura, né? E quando isso evolui mais, aí a gente começa a atingir a região periapical, eu tenho necrose dessa polpa. Então, a gente tem uma destruição periodontal envolvendo o ápice, né? Igual, olha aqui, né? Nesse esqueminha. E a imagem radiográfica, a gente vê um escurecido nessa região. Então, tem muitas das vezes uma história de tratamento prévio de periodontite. É aquele paciente que sempre, né, o paciente periodontal que tem a doença crônica, que sempre tem que fazer os retornos, mas provavelmente não faz aquele retorno tão rigoroso, né, de tal forma que a doença evolui até esse ponto. Então, a gente tem evidência da lesão endodôntica irreversível, porque a polpa já não está vital, certo? Ou dá aquele falso positivo, que seria... O que seria o falso positivo? O paciente sente, mas bem longe, ele demora a sentir. Ou seja, é um dente que já está num processo de necrose. Você põe lá, ele não sente de cara, mas aí vai demorando, sente lá longe, aí você fala, não, ele tá vital, mas é um falso positivo, né? A polpa realmente já não está vital. Pode acontecer evidências de dor quando isso absceda, né? Aí dá aquela dor bem localizada. E os dentes podem estar restaurados ou não, porque a necrose veio via externa e não via alguma restauração com infiltração, ok? Então, o diagnóstico, ele está muito relacionado a uma história de doença periodontal, presença de sondagens profundas,
o teste pulpar negativo, né? Porque aí já necrosou esse dente e tem dor. Aí você fala, nossa, mas tá sentindo dor mesmo com o dente necrosado? Sim, porque aí essa dor, ela é de origem periodontal e não de origem endodôntica, porque endodonticamente já necrosou, tá? Claro isso, pessoal? Vocês estão aí? Tá todo mundo aí, né? Vamos fazer uma chamada, uma presença aqui? Todo mundo colocando o nome por gentileza. E a gente dá uma movimentada. Eu tô achando que vocês estão muito quietinhos, hein? Tá, vamos fazer a chamada. E aí eu vou continuando. Ok. Essas questões, pessoal, da gente fazer esse diagnóstico é muito treino. Tem que treinar bastante, mas tenha sempre em mente esses resuminhos, né? De como que eu vou fazer o diagnóstico da lesão periodontal primária com envolvimento endodôntico. Tem esses resuminhos em mente que isso ajuda. Claro que não é sempre matemática, né? Porque vai ter aquela situação que o teste pulpar deu realmente negativo e não tem dor, né? E é lesão primária, periodontal primária com envolvimento endodôntico, tá? Mas, assim, são pontos que ajudam, né, a gente chegar ao diagnóstico, tá ok? E aí o tratamento, né, e o prognóstico desse elemento. O tratamento, nesse caso, quando eu já tenho necrose endodôntica, eu tenho que envolver as duas coisas, a periodontia, né, raspar aqui de fora e fazer o tratamento endodôntico. Só que o prognóstico, ou seja, o tempo de vida desse dente, ele vai estar totalmente ligado ao periodonto, porque vai depender da quantidade de osso perdida, porque se foi muito osso perdido, eu já não tenho muita inserção desse elemento, o prognóstico dele está relacionado a isso, a essa perda óssea. Então, por isso que a gente fala que o prognóstico é periodontal, ok? Tá. Então, olha só. Dentes rígidos com doença periodontal avançada e necrose pulpar tem normalmente como causa provável de necrose a doença periodontal. Ou seja, a coroa está rígida, não tem nenhuma entrada de bactéria via coroa, via cárie, via infiltração. Então, mas ele tem a doença periodontal avançada, então a necrose dele foi origem periodontal, veio até o forame e entrou. Dentes com polpa necrótica, em razão de doença periodontal, são raros e indicados geralmente para extração. Ainda bem, certo? Então, essa evolução da doença periodontal chegar até o ápice não é algo frequente, certo? Porque para deixar a doença evoluir desse tanto, realmente é porque ficou muito tempo sem ir ao profissional de saúde, né? Ainda bem que essa situação acaba sendo mais rara. E a doença periodontal avançada tem pouco efeito sobre a polpa. Então, você fala, ai, Teresa, então para que tanta preocupação, né? Aqui são evidências antigas, né, bem antigas, mas que isso é para nos ajudar a chegar ao diagnóstico, porque muitas das vezes, quando eu estou naquela situação de polpa necrótica, é mais causa endodôntica, entendeu? Aqui está falando que é difícil a doença periodontal atingir o ápice, mas uma vez atingida, tem a necrose. Mas não que não ocorra 0%, vai ocorrer, mas é raro ocorrer. Então, isso já vai facilitando a gente chegar num diagnóstico, tá ok? Então, olha só, no entanto, eu tenho casos clínicos aqui para mostrar para vocês que ocorre, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma lesão periodontal, a gente tem, ó, perda óssea, né? Bastante perda óssea, que houve envolvimento endodôntico. Então, aqui teve retratamento de canal e raspagem periodontal. E a gente tem aqui, ó, uma recuperação dessa situação, né? Então, olha esse elemento dentário aqui. A coroa dele está rígida,
coroa rígida, não tem nenhuma cárie nisso daqui. E a gente tem um pouco de perda óssea e a lesão lá no ápice. Então, foi de origem periodontal essa comunicação, né? Então, a gente, aí nesse caso, faz teste de vitalidade, tá negativo. Nesse caso aqui foi negativo. E aí a gente faz o tratamento de canal e tratamento periodontal, a gente tem uma recuperação, tá ok? Isso aqui, Taisângela, mas tá, o dente tá rígido. Poderia também ser de origem traumática. Se esse dente está traumatizado, ele pode necrosar também. Excelente, também é um outro diagnóstico diferencial. Então, faz a checagem se tem trauma de oclusão nesse dente. Não tem trauma de oclusão, mas eu tenho uma perda óssea, eu tenho placa periodontal ali, tenho bolsa, aí eu fecho o diagnóstico que foi origem periodontal e não traumática, tá? Então, o tratamento é endodôntico e periodontal, a gente tem recuperação. Olha só essa situação clínica. A gente tem uma perda óssea aqui, angulada, então é um defeito infraósseo, né? Profundo, né? Esse defeito. Não tem o envolvimento, não chegou lá no ápice do dente. Esse dente é um dente sem cárie. Só que a vitalidade dele deu negativa. Então, tem sim aqui a influência periodontal na polpa, tá ok? Vitalidade negativa. Então, foi feito o tratamento endodôntico. Então, olha assim, ó, a área dentinária permeável, ou seja, olha aqui, extravasou bastante material, ou seja, presença de canais acessórios e túbulos dentinários amplos, justamente lá naquele defeito infraósseo, né? Então, a gente depois foi feita a raspagem periodontal associada ao tratamento endodôntico, então raspou-se bastante. Então, tem uma reparação após 3 e 7 meses da terapia periodontal, olha só, ok? Então, aqui é um caso típico de pério-endo. Agora, pessoal, a gente vai para aquela situação endopério verdadeira, que a gente coloca, né? Que seria quando ocorre ao mesmo tempo uma lesão periapical de origem endodôntica e uma destruição periodontal, independente da sequência, independente de saber quem começou primeiro, quem chegou primeiro, né? Então, tem o somatório da periodontia com a endodontia. Então, não dá para a gente saber qual que é a causa primária, não é possível, né? Uma situação assim, a gente vê que é um tratamento endodôntico não adequado, né? Então, provavelmente tem bactéria aqui, tem bactéria vinda do periodonto, então a gente não consegue identificar quem começou com o problema. Então, é uma endopério verdadeira, né? Então, a gente tem a formação de uma lesão perirradicular de origem endodôntica e de uma lesão periodontal, né? Então, aqui é a lesão periodontal e a perirradicular. Pode simular uma lesão de origem endodôntica, pode dar essa confusão de a gente achar, começou pela endodontia, né? E pode ser aguda, pode ter dor ou algo crônico, né? De muito tempo sem dor. Então, o diagnóstico, a gente tem formação de bolsa se comunicando com a lesão endodôntica, né? Então, olha aqui nessa situação, né? A gente tem aqui lesão no ápice, lesão na furca, a gente tem presença de biofilme, bolsas, né? Então, o teste pulpar é negativo, então já está necrosado. Na avaliação radiográfica, vê o defeito infraósseo. E a gente também tem que ver se tem presenças de fratura, né? Que tem fraturas verticais. Tratamento, então, dessa situação vai depender do sucesso do tratamento periodontal subsequente ao tratamento endodôntico aceitável, né? Então, a gente faz ali o tratamento endodôntico e associa o periodontal. O resultado vai ser melhor se a lesão foi realmente de origem endodôntica, mas é difícil da gente saber. E o resultado é melhor também quando é aquela lesão mais de curta duração, que não ficou há muito tempo ali perdendo muito osso. Mas é tratar endodontia e periodontia juntamente,
né? Então, pessoal, só para vocês saberem de alguns termos, apesar da gente já meio que usar mais a endopério verdadeira, mas se a gente estiver conversando com algum outro profissional, né, é bom a gente saber que tem essas outras terminologias. Lesão endopério combinada verdadeira é a mesma coisa que a lesão periodontal endodôntica combinada e a síndrome pulpo-periodontal. Tudo a mesma coisa, é a lesão endoperiodontal verdadeira, tá? Então, qual que seria a sequência do tratamento, né? A gente faz a terapia periodontal básica, né? Juntamente ali com o tratamento endodôntico. Aí aguarda-se um tempo de 1 mês, mais ou menos, faz a reavaliação e aí avalia se precisa ou não fazer um acesso cirúrgico para raspagem periodontal, né? Que é o tratamento periodontal complementar e ter a manutenção desse indivíduo, tá? Então, seria essa a sequência do tratamento endopério verdadeira. E aí as características, né, para a gente chegar ao diagnóstico. Nós vamos fazer o teste de vitalidade, vai estar negativo desse dente. Eu tenho presença de sondagem aumentada, com sangramento, às vezes a supuração, né? E aí o tratamento é a endodontia, periodontia e a preservação, um acompanhamento para ver se precisa de um acesso cirúrgico para raspagem após 1 mês da terapia periodontal básica. E muitas das vezes o prognóstico é apenas periodontal, porque vai depender da quantidade da perda óssea desse elemento, tá ok? Então, isso aqui seria um resumo, vamos dizer assim, da lesão endoperiodontal verdadeira. Então, vamos lá ilustrar essa situação. A gente entra ali, tem a presença do abscesso, com inflamação, sangramento, entra com o cone, a gente vê o cone passando nessa região, né? Então, o teste de vitalidade, ele tá dente necrosado e presença de bolsa, né? E aí, então, foi feita a terapia de endodontia e a raspagem periodontal. Aqui um acesso cirúrgico para raspagem, para deixar bem mesmo limpo aquela região. E olha só, após 3 anos da terapia combinada, a gente praticamente, aqui a área de furca que tinha lesão bem acentuada, né? Praticamente resolveu isso daqui, né? E olha aqui, sendo pilar de uma prótese fixa, né? E hoje a gente quase não vê isso aqui mais, a gente vê às vezes até a exodontia desse elemento e a colocação de implante em tudo, né? Então aí, pessoal, vem aquelas questões da gente rever alguns conceitos, da gente realmente acreditar na terapia periodontal e endodôntica, né? E a gente realmente ter o acompanhamento desse paciente, que aí eu vou conversar com vocês daqui a pouco sobre a terapia periodontal de suporte. Porque é somente através da terapia periodontal de suporte que eu vou conhecer esse paciente e saber se ele será capaz tanto de atuar no controle mecânico, como na resposta do organismo dele a essa terapia, para eu partir para a condenação ou não desse dente, certo? Então, é acreditar na terapia, porque a gente sabe que situações como essas, em que eu tenho defeitos verticais, eu tenho crista óssea ainda inserindo essa raiz em osso, eu tenho um prognóstico favorável. Por isso que a gente fala que o prognóstico é periodontal, né? E não de cara já falar, não, condena esse dente, extração e implante, né? O prognóstico é mais favorável, é mais seguro, né? Então, assim, se vocês perceberem, até os casos clínicos que eu tenho aqui nessa aula são casos clínicos muito antigos. Por quê? Por conta da minha dificuldade em atualizar os casos, porque muitas das vezes o paciente chega para mim já extraído, já para eu fazer o implante. Então tá dificílimo eu conseguir casos de lesões endopério para atualizar, porque muitas das vezes até os endodontistas já não estão muito acreditando na terapia, estão partindo mais para implante. Tá aí, quando a gente vê as turmas de implante, a maioria dos nossos alunos são endodontistas, né? Então, assim, é algo para a gente pensar.
que eu tô colocando para vocês. A gente tem que ter uma visão crítica, mas pé no chão, né? Falar, Tesana, você vai ficar querendo manter dente que já, né, o paciente vai gastar mais do que se fizesse fazendo, do que se optasse por fazer um implante? Não. O que eu tô querendo acender o alerta é um senso crítico. Vamos pensar antes, com muita atenção, ver realmente a possibilidade de manter esses dentes antes de partir para a extração, ok? Então, nos meus casos de endopério, eu tô correndo atrás para conseguir colegas que mantêm para eu até pôr nas nossas aulas, viu, gente? Que são casos antigos que eu tenho, né? Olha esse caso aqui, bem antigo também. Então, a gente tem aqui um paciente de 62 anos, do sexo feminino, e o motivo da consulta foi, ela queria, ainda bem que partiu muito dela, né? Porque às vezes o paciente já chega para a gente já com a ideia formada de que é melhor extrair, que vai gastar menos dinheiro, né? Então é complicado você trabalhar isso para conseguir reverter a ideia. Mas aí ela já chegou com essa, que ela queria opções para preservar o dente 46, né? Então, como sinais e sintomas, tinha pus, sensibilidade à percussão, né? Tinha mobilidade dentária e a dor ia e vinha, é uma dor intermitente, né? Então, olha lá, dente 46, né? Então, presença de bolsa. Olha olha, gente, esse caso, na verdade, ele é do professor Márcio Grise, não é meu. E olha que o ano, ó, de 94. Acho que muitos de vocês não eram nascidos, né? Então, assim, para vocês verem tanto que é difícil a gente conseguir. Então, olha aqui, ela queria porque queria ainda bem manter o dente 46. Então, foi feita a terapia periodontal, foi raspando esse elemento, né? E aí, observou-se que estava evoluindo, então a gente tinha que fazer alguma coisa. Foi feito, foi feito acesso para raspagem nessa região. Então, a gente já começa a ter uma melhora, mas começa a ter um envolvimento da outra raiz. Então, a sondagem periodontal. Então, viu-se que tinha que partir para a endodontia, que já estava com envolvimento endodôntico, né? Então, foi feito o tratamento do canal desse elemento. Ó, então, preparo das coroas e decidimos por fazer a hemissecção da raiz, porque essa raiz distal já estava bem afetada, né? Então, foi removida a raiz distal, a raiz mesial bem conservada. Então, isso aqui é aquilo que eu comentei com vocês, de fazer o tratamento de hemissecção, né? E feito uma prótese adesiva, né? Então, foi feita a prótese adesiva. Então, olha só, o jeito que estava lá no ano 2000, a gente vê, ó, por que decidi de manter essa raiz? Olha essa crista óssea aqui, isso é perfeito, isso dá estabilidade para essa raiz, né? Então, foi feita a extração e o tratamento do canal da raiz, né? Então, olha só, já com formação óssea, né? Olha isso, a estabilidade dessa raiz. Ok? Então, opa, desculpa, eu acabei evoluindo. Então, a gente tem uma estabilidade excelente, foi feita a prótese adesiva, ok? Então, pessoal, é avaliar. Você fala, Angela, mas aí teve que fazer a prótese fixa, né? Mexeu no dente anterior, mas olha, era um dente que já tinha restauração, não precisou tratar o canal desse dente, então fez-se a prótese adesiva nessa região fixa, né? Essa região sem ter que tratar. É uma paciente já senhora, 62 anos, né? Com problemas sistêmicos. Então, foi a melhor opção, uma opção conservadora para ela e de previsibilidade, né? Então, a gente tem que ter em mente todo o arsenal que a odontologia nos oferece para a gente conseguir chegar no melhor tratamento para o nosso paciente, tá? Então, pessoal, é aquilo, um resumão, né? Que a lesão periodontal endodôntica combinada, a origem dela vai vir tanto via cárie como gengivite, que vai ter o caminho, né? De encontro, né? A cárie vai levar a necrose,
vai acessar os canais acessórios ou através do forame apical, chegando ao periodonto, né, levando a lesão periodontal, e aí tendo a lesão periodontal combinada. E a gengivite faz o caminho reverso, né? Vai ter a formação de bolsa periodontal, acessar os canais acessórios ali, né? Ou forame, levando a inflamação, levando a necrose, né? Levando a lesão endodôntica e lesão endodôntica combinada, tá ok? O diagnóstico diferencial, né? A gente tem alguns critérios de diagnóstico para diferenciação entre lesão endodôntica e periodontal. A gente tem que fazer a nossa anamnese muito bem feita, bem criteriosa, o nosso exame clínico, né? A gente vai observar, é um paciente que tem doença periodontal, né? Tem bolsas em outras regiões, então eu já vou começar a atender, direcionar para lesão periodontal, né? Vou fazer meu teste de vitalidade pulpar. O dente está vital? Está vital. Então, opa, estou mais no caminho de lesão periodontal. Ou não, o dente já está necrosado. Então, eu já penso mais numa lesão endodôntica, né? E aí, eu faço essa verificação de comunicação com a margem gengival, né? Posso utilizar o contraste radiográfico, que é colocar o cone de gutta-percha para ver se o cone vai até o ápice. Indo até o ápice, a gente já pensa mais em lesão endodôntica. Agora, se esse cone de gutta-percha ficar espalhado ali, né, no osso, é mais de origem periodontal, ok? Então, olha só, é uma situação como essa, né? Eu tenho um edema gengival, paciente com dor, né? Na radiografia, eu tenho um defeito ósseo vertical, angular, e eu entro ali com o meu cone de gutta-percha. E olha só aqui a lesão espalhada, né? E eu faço testes de vitalidade pulpar, tá positivo. Teste de vitalidade pulpar positivo, ou seja, é mais de origem periodontal, né? Olha só, depois de tratado, raspado, bem raspadinho, olha lá, fechou essa área da lesão, né? Então, após 7 meses de terapia periodontal, a gente tem a solução da lesão, tá ok? E aqui essa dor, outro ponto importante, era uma dor mais localizada. A dor endodôntica ela é mais difusa, a periodontal ela é mais localizada. Olha só, destruição avançada, né, do osso alveolar, incluindo defeito ósseo angular. E aí, né? É uma lesão endodôntica, periapical, né? Só que aí você faz o teste de vitalidade pulpar, tá positivo, e o dente está praticamente rígido, né? Então, é de origem periodontal. Então, fez-se o acesso para raspagem daquela região, né? E aí a gente tem a solução ali da lesão após 6 meses de tratamento periodontal, ok? Uma outra situação, aqui já é de origem endodôntica, um canal não concluído, né? Não muito positivo. Então, aqui aquela lesão na região, a gente observa. Não tinha muita profundidade de sondagem, então foi de origem endodôntica. Pressão um pouquinho. Uai, Brenda, desculpa, não tinha visto que... Voltou ao normal, pessoal? Voltou, Brenda? Voltou, né? Ótimo. Ok. Obrigada, pessoal. Então, vamos voltar lá. Estamos quase concluindo. Então, a gente tem aqui, né, uma situação clínica como essa. A gente faz a sondagem, o dente está vital, faz o teste de vitalidade, o dente está vital, e a gente vê que tem presença de placa bacteriana e a perda óssea, né? O contorno ali da perda óssea. E tem sondagem. Na hora que eu entro com a minha sonda periodontal, eu tenho profundidade de sondagem. Então, a gente vê que é uma lesão de origem periodontal, ok? Aí aqui é aquela que mescla tudo, né? Origem endodôntica e periodontal, né? Eu tenho já o teste de vitalidade, o dente já está necrosado, eu tenho presença de biofilme, muita placa biofilme,
eu tenho perda óssea acentuada, né? Então, aqui é aquela situação em que ficou muito tempo essa lesão, né? E perdeu muito osso. Então, por isso que a gente fala que o prognóstico é periodontal. O prognóstico aqui já está ruim, porque eu perdi muito osso. Então, aqui, infelizmente, é uma situação, sim, de extração, né? Ó, muita sondagem, né? Na hora que vai fazer a sondagem, tem profundidade de sondagem. Então, aqui é aquela endodôntico periodontal que a gente não sabe quem começou. Eu arrisco a dizer que foi de origem periodontal, porque endodôntica, na coroa a gente não vê cárie, né? Mas aqui fica difícil a gente dizer quem começou, tá ok? Então, olha só, as estratégias de tratamento, né? A gente meio que já falou, é só um resumo. Se a causa for endodôntica, minha polpa está não vital, então eu tenho que fazer endodontia. Se a causa é periodontal e a polpa ainda estiver vital, eu faço só periodontia. Agora, aquela situação endopério, né, combinada, a minha polpa está não vital, então eu faço o tratamento endodôntico e depois a periodontia. Então, primeiro observar o resultado dessa terapia e instituir o tratamento periodontal mais tarde, se necessário. Então, a gente faz a endodontia, mas a maioria das vezes tem que fazer a pério junto, tá? Isso, se necessário, é muito raro. Assim, na verdade, sempre é necessário. Até vou tirar isso daqui, porque endopério tem que fazer as duas juntas, tá bom? É meio que um resumo para vocês terem com vocês. Ok, pessoal, então é o seguinte. Nós precisamos, antes de continuar, que aí à tarde a gente vai falar sobre outro tema. Nós precisamos agora fazer o acesso à nossa plataforma Moodle e preenchermos a comissão própria de avaliação, tá ok? Isso foi um pedido do professor Yuri. Nós vamos gastar aí uns 15 minutos para a gente realizar essa avaliação, tá ok? Então, eu preciso que todos participem, todos façam agora. Ele falou, Tesângela, pede no período da manhã, que durante a aula, para todos entrarem. Então, eu vou dar uma pausa aqui, nós vamos todos migrar para o Moodle, tá? E vamos preencher essa comissão, esse formulário, tá? Da comissão própria de avaliação. Todo mundo já viu lá no Moodle de vocês? Tem algum problema de entrar? Obrigada, Fábio. Verifiquem aí. Isso, para mim também foi. Já entrando, já é o primeiro ícone. Então tá. Então, ó, agora são 11 horas. Vai ser mais ou menos uns 15 minutos para vocês preencherem. E aí eu vou dar mais 5 minutos da gente dar uma respirada, tá? 11h20. Aí 11h20 a gente volta. Você já fez, Fábio? Que bom. É porque a maioria dos alunos não fizeram e o Yuri pediu necessariamente que fizesse agora, pela manhã. Então, quem já fez, eu vou pedir um pouquinho de paciência com a gente para os demais colegas preencherem, tá? Ótimo. Então tá, eu vou dar um pausezinho aqui. Então, 11h15, então a gente volta. Deixa eu ver o que o Fábio está escrevendo. Tá? Ótimo. Então, 11h15 a gente volta para os demais colegas todos preencherem. O professor Yuri está pedindo isso porque é algo muito importante, gente, para a gente ter um feedback aí, para a gente poder voltar o semestre que vem com melhorias, né, de acordo com o que vocês forem expondo lá para a gente, tá bom? Então, 11h15 a gente está de volta, tá? Obrigada, pessoal.